Esse aqui é um café atrativo, entendeu? É um café com atração quântica. Cristina tomando café, eu também. Verdade, um cafezinho sempre cai bem, né? Pretinho E aí, cheiroso. pessoal? Tá tudo bem? Tá tudo bem, Cris? Tá tomando um Tá cafezinho? tudo Tá, né? maravilhoso, amigo. Tudo lindo. Cada vez Então mais tá ótimo. apaixonada pela vida e pelo processo. Tá lindo agora. Só Isso, pela na leveza da jornada. vida. Bora que bora. Eu vou começar, tá? Vai apreciando seu café aí, fecha seu microfone. Combinado. Tá, obrigada. Vamos lá. Posso reverter instantaneamente meu momentum criativo? Jerry. Vamos supor que aqueles que já têm algo em andamento a partir de seus pensamentos anteriores e agora decidem que querem mudar repentinamente a direção de sua criação. Não há um momento um X, um momento fatorial, eles não teriam que primeiro diminuir, eles não teriam que primeiro diminuir o que já está no processo de ser criado, ou eles podem instantaneamente criar a partir de uma direção diferente. Quero só chamar a atenção que isso a gente abordou esse mesmo tópico, nessa mesma pegada aqui, há umas 2 aulas anteriores. Né? Então, para você ver como a gente está realmente assim conectada com o assunto, conectada com o livro, com os ensinamentos, e estamos aqui na vibe, tá? E vamos ver o que ele É, traz, que é bem só, interessante. só falar para o pessoal que, gente, esse trecho que a Cristina leu é o finalzinho da página 41. Agora nós vamos entrar na página 42. Página 42, verdade. Esqueci de falar isso. Deixa eu até anotar aqui, página 41. Bom, resposta do Abra. Há um momento fatorial provocado pela lei da atração. A lei da atração diz: semelhantes se atraem. Assim, qualquer pensamento que você tenha ativado através da sua atenção se torna maior. Mas queremos que você perceba que o aumento do momentum é uma coisa gradual. Portanto, melhor do que tentar mudar aquele pensamento, lembra aquele que você já criou, já está lá, considere focar sobre outro pensamento. Digamos que você tem pensado sobre algo que não quer e que tem feito aquilo por um tempo. Então, você tem um impulso bastante negativo em andamento. Já não seria possível para você, repentinamente, pensar um pensamento oposto. Na realidade, no lugar onde você está, você nem mesmo acessaria esse tipo de pensamento. Mas você poderia escolher um pensamento que o faça sentir-se um pouco melhor do que os pensamentos que você estava tendo, e outro, então outro, e então outro. Até que gradualmente você poderia mudar a direção dos seus pensamentos. Outro processo efetivo para mudar a direção do seu pensamento é mudar o tema junto, deliberadamente, procurando pelo aspecto positivo de algo. Se você for capaz de fazer isso e se está disposto a tentar manter-se focado sobre o melhor pensamento e sentimento, por um pouco, então, desde que a lei da atração agora está respondendo aquele pensamento, lembra? Aquele lá atrás, o equilíbrio de seus pensamentos se torna agora aperfeiçoado. Agora, quando você volta para revisitar seu pensamento negativo anterior, já que agora está num modo diferente de vibração, aquele pensamento será afetado suavemente por sua vibração melhorada. Pouco a pouco, você aperfeiçoará o conteúdo vibracional do tema que você escolheu pensar a respeito, e quando isso acontece, tudo em sua vida começa a se alavancar em uma direção mais positiva. Então, gente, não é lindo isso? Criou caca? Para de olhar para ela, começa a criar coisa boa e fica só alimentando a coisa boa, coisa boa, coisa boa. Mas a caca já foi criada, de repente ela está ali, ó, se manifestando, né? Que tem aquele tempozinho. Olha para ela e fala: ok, caca, tchau. Sabe assim, deixa passar feito um rio,
Não se apegue àquilo. Não vai para aquele espaço do tipo, tá vendo? Eu tô fazendo tudo e nada dá certo. Não, não vai para esse espaço. Ou do tipo, nossa, o que eu tô criando de errado? Para! Isso é consequência de algo que já foi. Hoje você está com uma consciência muito mais expandida, está muito mais presente no presente, né? Está muito mais atuante com a tua vida e cuidando da sua vibração. Então é aqui que tem que estar o seu foco. O que você quer? Agora, traz Quer isso que eu para fale? você. Quer que eu fale o que eu quero? Mas, gente, é isso aí. E Cristina trouxe de forma brilhante. Isso aí, Cris. Maravilha. Bora lá. Tô chique, velho. Parabéns, estrelinha para mim. Tô assim, trabalhada na autoestima. Ó, como uma pessoa pode sobrepor-se ao desapontamento? Jerry, para o indivíduo que está tentando proceder em uma interrupção severa, colocando-se na direção positiva de sua prosperidade ou da sua saúde, se ele já teve um momento fatorial indo para o outro lado, quanta ou quanta é ou convicção seria necessário para que ele sobrepusesse o seu desapontamento e dissesse: bem, sei que isso vai funcionar para mim, embora ainda eu não tenha funcionado. Embora ainda não tenha funcionado, o quanto, né, que ele tem que ter essa convicção? Aí, olha só a resposta, que legal. Você vê, de seu ponto de vista, seu ponto de desapontamento, você está atraindo mais desapontamento. Sentiu? É, é acessar o modo samambaia. Ai, caiu aqui. Oi, tipo, foca para onde você quer ir. O entendimento. Fala, Dulce. Quando tem um estudo, né, de física que fala o seguinte: numa curva, vamos supor que você seja um motorista que está na curva. Cristina tem mais Uhum. experiência de estrada do que eu. Então, gente, você está na curva, fazendo a curva, e você acha, você percebe que perdeu a direção do carro. E aí, você começa a olhar para o que tá, para onde você vai bater. Sabe para onde você vai? Vai Para onde bater você vai bater? É, de cara. exatamente. Então, se tiver um precipício do lado, você começar a olhar para ele, você vai cair no precipício. Se tiver uma árvore, você vai bater na árvore. Só que, se você está na mesma situação, na curva, uma curva fechada, perdeu a direção do carro e você olha para a curva, para onde você vai? Para a curva. Você faz a curva. Você volta a ter o processo. É o seu foco. É o É o seu foco, foco. gente. Então, aonde está o seu foco, está a sua energia. A energia cria matéria, né? Então, definitivamente, vamos escrever, tatuar isso na nossa testa. Parar de patetice. Vamos Para de olhar bater. só para o que a gente quer, nunca mais para o que a gente não quer. Acabou. E é interessante, porque assim, ó, eu acho, são coisas que são difíceis no autoconhecimento, né? No autodesenvolvimento. São coisas, assim, interessantes. Focar no que eu quero, beleza? Eu não vou olhar para aquilo que eu não quero, vou olhar só para aquilo que eu quero. Isso é desafiador, mas você consegue, afinal de contas, toda vez que você olha para aquilo que você quer, te dá uma alegria, te dá um, né, um aquecimento no coração, tal. Agora, e fazer, sabe? Se fazer de samambaia quando acontece aquilo que você não quer. E entrar no interessante ponto de vista com tudo aquilo que você não quer. Esse, para mim, eu realmente acredito que é o desafio mais power, sabe? Assim, é aquilo que eu fico assim, interessante ponto de vista, que é a não reação. Então, você ter esse autocontrole, sabe assim, se perceber no movimento e falar assim, não, eu não vou reagir a isso. Cada vez que você consegue fazer isso, cara, de verdade, eu acho que assim, ó, no céu, você ganha um monte de pontos, de estrelinhas, sabe assim, de parabéns, de tudo. Parabéns, filha, você não reagiu, sabe assim, você não resistiu, não reagiu, tá indo no caminho certo, porque
é a parte mais, para mim, né? Mais desafiadora. Eu acho que é mais difícil eu manter essa passividade, sabe? Assim, a água tranquila, verdadeiramente, não é o faz de conta, não é o aqui, eu tô plena, e por dentro tá tipo cuspindo cobras e lagartos. Não, é realmente estar plena da situação e entender que aquilo é interessante do ponto de vista que você não reage, você tá ali, ó, tipo, passa, deixa a maré passar, não vou resistir, não vou reagir e vou ficar no meu flow. Mas, gente, vale a pena. Continua, persiste, não se abandone nunca, jamais. Bom, fica a dica. Abraham, você vê, de seu ponto de desapontamento, você está atraindo mais desapontamento. O entendimento do processo da criação é realmente o melhor meio. Esse é o valor do seminário criativo, de estar feliz. Então, ir para um lugar onde você vê a situação como a que você está querendo ter. Ver essa situação até que você acredite nela tão certeiramente que ela já lhe traga para a emoção. A partir desse estado de ser, você a atrairá como se ela fosse a que você quer que seja. O desapontamento é uma comunicação do seu eu, do seu ser interior, ou do seu eu superior, deixando saber que aquilo no qual você está focado não é aquilo que você quer. Se você é sensível à forma como está se sentindo, então o desapontamento por si mesmo o deixará saber que você está pensando sobre algo que não quer experienciar. E aqui, ó, quando ele coloca assim, ó, se você é sensível à forma como está se sentindo, sabe aquela coisa de perceber, de sentir o teu corpo, de perceber o teu campo, de você realmente perceber que, nossa, eu não estou me sentindo bem indo nessa direção. E não tem erro nenhum. Quando a gente começa a achar que eu estou percebendo que eu não estou feliz aqui, nesse espaço ou nessa direção, e eu ainda assim me forço a manter algo que não é para mim, que não está no meu combinado, naquilo que faz o meu coração bater feliz, você está como que, você está tirando os seus padrões pelo padrão do outro. Você está na comparação. Porque aquilo que é sucesso para mim pode ser totalmente diferente daquilo que é sucesso para você, para a Dulce, e etc. Você entende? E não há erro nisso. Cada um no É estar seu presente, né, Cristina? é estar presente. E aí você olha e fala assim, ok, agora eu sei que eu tô percebendo que eu não estou feliz aqui. Então, dessa forma, não vai criar mais para mim. Se respeitar Quantas e ver vezes, o que me quer. quantas vezes nós não estamos presentes com o nosso corpo nem para as dores, nem para as coisas físicas, né? Quando a gente percebe que a gente está com uma dor, aquilo já está atrapalhando a gente há um tempão e a gente não percebe, não está presente. Uhum, verdade. Tem uma coisa incomodando, você não sabe o que que é. Fala, nossa, mas eu tô com uma dor aqui nesse tornozelo. Não tinha reparado. Tem um negócio me incomodando, mas olha o que que já aconteceu comigo, gente. A Cristina fala assim: a Dulce é do alto do foco e tal. E de verdade, eu sou a pessoa mais distraída do mundo, mas realmente, quando eu coloco foco em alguma coisa, eu viajo ali, entendeu? E me perco do mundo. Já aconteceu o dia, isso é não estar presente com o seu corpo, tá? Você não está presente. Você está de corpo presente, né? E já aconteceu, por exemplo, de eu estar com uma coceira, eu coçar até me machucar, até eu perceber que eu estava coçando. Olha que absurdo. Então, chega nesse nível a nossa inconsciência. Não é só a inconsciência com que a gente está sentindo emocionalmente. Às vezes, a gente está inconsciente até no físico. É isso mesmo. Olha só, vamos dar sequência aqui, ó. O que provoca ondas de eventos indesejados no mundo? Jerry. No decorrer dos anos, tenho visto noticiários de TV,
coisas assim que informam sequestros de aviões, ou atos terroristas, ou casos de abuso de crianças, ou assassinatos em massa, ou algo negativo similar. Então, vejo ondas de quase mundiais, né, desses eventos começando a ocorrer. Isso é trazido pelo mesmo processo? Olha que pergunta interessante. Abraham. A atenção para qualquer tema o amplifica, porque a atenção para o tema ativa a vibração do tema e a lei da atração responde à vibração ativada. Aqueles que podem estar planejando o sequestro de um avião estão somando poder àquele pensamento, mas os que estão amedrontados pela perspectiva de um sequestro de avião também estão somando poder ao pensamento, pois você soma poder a essas coisas que não quer através da atenção a elas. Os que têm uma intenção clara de não trazer nenhum tipo de informação negativa para suas experiências, provavelmente não estão olhando programas desse tipo. Há tantas intenções diferentes e combinações de intenções que, no geral, nos é muito difícil apontar como alguém pode trazê-las, como alguém pode trazê-las à tona. Certamente, esses processos somam a essas situações, pois quanto mais as pessoas estão focadas no que não querem, mais somam a criação do que não querem. Seu poder emocional soma grande influência em todos os eventos de seu mundo. Consciência de massa tem relação com isso. Então, presta atenção, gente. Só presta atenção. E foca naquilo que vocês querem. E assim, sabe, de verdade, eu acho que eu já até comentei isso aqui em alguma outra gravação. Há muitos anos atrás, eu escutei numa palestra uma dica assim: toda vez que você beber água, toma água, agradecendo, né, profunda gratidão e tal, e traga a intenção, né, que o mundo está em paz e eu também. O mundo está em paz e eu também. E desde então, isso realmente se tornou um hábito para mim, muito verdadeiro. Porque, de verdade, sabe, quando a gente pensa em paz no mundo, a paz ela começa com esse serenar da nossa vibração. Porque a guerra, começou, né? Tipo, o senhor da guerra deu a ordem, atire. Mas tantos soldados estão ali, tantos civis estão ali, tanta gente alimentando com ódio, com revolta, com indignação. Tudo isso é energia que vai alimentar aquilo que já está ocorrendo no mundo. Sabe? Então, não é tipo, fechar os olhos e fazer o que não está acontecendo. Mas é olhar para a situação e falar, ok, o que eu posso fazer aqui é ser a paz. Então, eu estou em paz e o mundo também. É essa vibração que eu mando para o mundo, o tempo todo. Né? E por mais que isso pareça pequeno e fútil, não é. E eu sei que não é. Entende? De jeito então, nenhum. é importante que a gente acorde, tenha esse despertar, né? Porque é o mínimo que você faz que faz enorme diferença. Então, não se perde nessa onda. E assim, as massas, né? Todo evento que envolve um coletivo, ele vem muito inflamado. Sabe aquela coisa? Separadamente, todo mundo é bom, todo mundo é educado, todo mundo quer as mesmas coisas, todo mundo quer um mundo perfeito, de paz, de amor, de harmonia. De repente se junta, vira qualquer coisa. Qualquer coisa. Entende? Então, é melhor que a gente realmente seja a paz. De verdade, assim. Se fizer sentido para vocês, é lógico. Para mim, faz todo. E você sabe, E tá tudo Cristina, certo comigo. que existem estudos, né, que mostram que pessoas boas podem fazer coisas terríveis. Sim. Terríveis, de acordo Quando... com quem as manda fazer. E elas fazem achando que estão fazendo bem. Sim.
que estão fazendo bem. A gente viu isso acontecendo quando, gente? Na Segunda Guerra. Aliás, não só na Segunda Guerra, né? Mas na Segunda Guerra isso Todo ficou ato muito evidente. terrorista. Hã? Em todo É, ato terrorista você vê isso, porque, meu, de verdade, sabe? E aquela exato. pessoa que se mata, sabe, se atira com bomba para matar para explodir um avião, ela não, a crença dela é de que está fazendo algo bom. É. É uma E coisa assim, insana. existem experimentos que mostram que qualquer pessoa pode cair nisso, desde que ela não questione. Então, existe, por exemplo, um experimento até recente com eletrochoque, que colocava pessoas de bem, né, para dar choque. Choque. Podia ser um choquezinho leve, mas podia ser um chocão que podia matar uma pessoa. Em Uhum. pessoas que estavam dando respostas. Se desse uma resposta errada, ela levava um choque. E quem escolhia a voltagem do choque era quem estava ali operando o negócio. Olha só. Isso gente, está na internet, tá? Está na internet. Eu vou procurar o nome do experimento e botar aqui enquanto a Cristina acaba de ler. Mas mostra o seguinte, que as pessoas às vezes fazem coisas que de verdade fogem à razão. E são poucas as pessoas que falam assim, mas que questionam assim, não, mas eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso, isso vai contra os meus princípios. Uhum. Então é muito complicado você seguir cegamente qualquer coisa. Porque de verdade pode ter intenções ali que você não conhece. Sim. Isso aconteceu na Segunda Guerra com enfermeiras. Teve um médico que fazia experiências com as pessoas e as enfermeiras eram consideradas pessoas bondosas, maravilhosas, incríveis. E elas faziam tudo que o médico mandava elas fazer, achando que elas estavam fazendo o bem para a humanidade. Então, gente, vamos questionar tudo, 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 tudo. Olha só, gente, vamos continuar aqui agora, ó. A atenção a procedimentos médicos, como atrair mais? Jerry, atualmente há uma grande quantidade de cirurgias sendo televisionadas. Vocês consideram que isso possa aumentar a quantidade de cirurgias futuras per capita? Em outras palavras, quando indivíduos observam procedimentos médicos televisionados, eles podem automaticamente se tornar mais compatíveis vibracionalmente com a essência dos procedimentos médicos? A resposta do Abra. Quando você dá sua atenção a algo, seu potencial para atrair aquilo é aumentado. Quanto mais vívidos os detalhes, mais atenção você dará àquilo e mais tendência você tem a atrair aquilo para a sua experiência. E qualquer emoção negativa que você sinta quando assiste a tais coisas é seu indicador de que você está atraindo negativamente. Claro que uma doença não vem imediatamente para você. Assim, frequentemente, você não faz correlação entre seus pensamentos, suas emoções negativas, subsequentes, subsequentes e o resultado da doença. Mas tudo está absolutamente ligado. Sua atenção a qualquer coisa traz aquilo para você. Felizmente, por causa do espaço de tempo, seus pensamentos não se tornam realidade instantaneamente. Assim, você tem uma ampla oportunidade de avaliar a direção de seu pensamento pela forma como se sente e mudar a direção deles todas as vezes que se pega sentindo emoções negativas. Quem oferece detalhes de uma doença exerce muita influência no aumento da doença em sua sociedade. Se você se permite focar na barreira constante das estatísticas desagradáveis relativas ao fluxo sem fim das doenças, isso não pode ajudá-lo. Não,
tão somente afetar seu ponto pessoal de atração. Você pode, ao invés disso, encontrar uma forma de focar a sua atenção naquelas coisas que você quer atrair para a sua experiência, pois qualquer coisa para a qual você esteja conscientemente olhando, você está atraindo. Quanto mais você pensa sobre doenças e se preocupa sobre doenças, mais atrai doenças. Interessante isso. Muito interessante. Ai, desculpa, Cristina, eu não fechei meu microfone, me perdoa. Agora que eu Não, percebi. eu vou colocar na minha listinha de será que eu vou perdoar ou não? Eu coloquei aí, gente, o nome do experimento que eu citei é Efeito Lúcifer. O efeito Lúcifer tem vários. Isso foi reproduzido várias vezes, de várias formas, né? É um negócio meio mórbido, mas é um experimento que mostra isso, entendeu? São poucas as pessoas que são capazes de questionar uma ordem superior, uma ordem de alguém que, na visão da pessoa, tem uma autoridade, e onde essa ordem põe em xeque os seus valores pessoais. Entendeu? Tipo, fazer o mal para alguém. Então, são poucas pessoas que têm essa capacidade. Vamos desenvolver isso na gente? Vamos desenvolver isso na gente? Então, é isso. Fica aí a dica. Vou pegar aqui, tá, Cris? Então, aqui na página 44, eu devo procurar a causa de minhas emoções negativas? E aí, eu devo ficar escafunchando por que eu sinto isso, por que eu sinto aquilo? Vamos lá. O Jerry pergunta ao Abraham: suponha que você esteja usando o processo do seminário criativo de se focar nas coisas que você quer. Mas depois, se você está fora do seminário e sente uma emoção negativa, vocês sugerem tentar encontrar que pensamento provocou a emoção negativa? Ou sugeririam apenas pensar numa das coisas em que estivemos pensando no seminário relativo ao que queremos? Respostas do Abraham. O poder do processo do seminário criativo é que tanto mais atenção você dá a um tema, mais poderoso ele se torna, mais fácil é pensar sobre ele e mais ele começa a aparecer em sua experiência. Quando você está consciente de que está sentindo uma emoção negativa, é importante entender que, embora possa não estar consciente dela, você está conduzindo um seminário negativo. Quando você se pega sentindo uma emoção negativa, sugerimos que tente gentilmente tirar seus pensamentos desse tema e o coloque em algo que você quer experienciar. E pouco a pouco você mudará o seu hábito de pensamento em relação àquelas coisas. Quando você é capaz de identificar algo que não quer, você sempre pode identificar o que quer. E quando você faz isso de novo, de novo e de novo, seu padrão de pensamento em qualquer tema importante para você se alavancará mais em direção ao que você quer. Em outras palavras, gradualmente você construirá pontes a partir de qualquer convicção atual relacionada às coisas que você não quer para as convicções sobre as coisas que você quer. Então, nada de ficar aí, gente, por quê? Mas por quê? O porquê nos desempodera, né? Então, vamos só mudar o pensamento, muda a frequência e ponto. Um exemplo de superação de uma convicção não desejada. E Jerry pergunta: você pode nos dar um exemplo do que quer dizer por superar uma convicção? O que é uma convicção, gente? É uma coisa que você acredita, tá? Abraham, o seu sistema de orientação emocional funciona melhor quando você está estabelecendo intenções deliberadas e continuadas para o que você deseja.
Digamos que você tenha a intenção em seu seminário de ter uma saúde perfeita. Você se visualizou como um ser saudável, com vitalidade. E agora você está se vivendo o seu dia a dia, e enquanto está almoçando, você está sentado com uma amiga que está discutindo a própria doença. Ai, gente, isso é tão triste, não é mesmo? Conforme ela fala sobre a sua doença, você se pega sentindo muito desconfortável e inquieto com a conversa. Cristina, você já sentiu isso? Agora, o que está acontecendo é que seu sistema de orientação está indicando que aquilo que você está escutando e pensando, aquilo que a sua amiga está falando, não está em harmonia com a sua intenção. E você toma uma clara decisão de interromper essa conversa, saindo desse assunto da doença. Assim, você tenta mudar o tema, mas a sua amiga está muito entusiasmada e emocionalmente voltada para esse tópico. E ela volta com a conversa para o tema da sua doença. Novamente, soa o alarme do seu sistema de orientação. Gente, a gente que é terapeuta, a gente passa por isso muitas vezes. Muitas vezes. E como é difícil mostrar para as pessoas que elas necessitam olhar para o outro lado, sabe? Olhar para onde elas querem ir e não para o precipício. Mas é uma coisa que nem todo mundo está disposto a aprender. Porque existe um certo prazer e existe uma certa atenção às pessoas que estão doentes. Né? Existe um... Fala, Cristina. E assim, Dulce, eu percebo também que essa parte dessa dificuldade da pessoa conseguir mudar a rota vem muito do padrão de vibração que ela está. E é nesse sentido que eu gosto muito das terapias que a gente trabalha, que são as terapias energéticas, porque elas realmente conseguem acessar esse campo energético. Faz mágica? Não, mas é como se de repente a pessoa tivesse ali alguns minutos ou algumas horas, dias de lucidez, sabe, de uma possibilidade de ver diferente, de tomar outra decisão, de fazer diferente. Então, ela consegue fazer esse movimento de mudança, de recalcular a rota com mais facilidade. E ela consegue, inclusive, muitas vezes, né, quando a pessoa está na disposição da busca, ela consegue enxergar o quanto que ela era nociva para ela mesma, quando ela ficava ali, aquele disco riscado, sabe assim, da situação, da causa, da dor, da doença, do sofrimento. É muito legal. Então, assim, quando me perguntam, você fala de terapia energética, mas qual a diferença? Eu acho que a diferença principal é essa. Porque, assim, toda terapia vai te levar a esse processo, né? Só que as energéticas, elas conseguem acessar esse campo, né? Esse invisível da energia, que te possibilita uma rapidez, um fluir mais rápido, né? Na resposta do processo terapêutico. Eu achei isso muito legal. E é muito triste a gente perceber que tem tantas pessoas que adoram esse processo, gente, da doença, infelizmente, adoram. Sentem-se importantes por estarem vivendo aquilo. Quanto pior a doença, melhor. Entendeu? É triste, mas é isso. E vamos parar de patetice, né, gente? Isso é muita patetice nível hard. A razão pela qual você está sentindo emoção negativa não é apenas porque a sua amiga está falando sobre algo que você não quer. Sua emoção negativa é o seu indicador de que você mantém convicções que são contrárias ao seu próprio desejo. A conversa da sua amiga simplesmente ativou suas crenças internas que desafiam seu desejo de saúde. Caraca, que soco no estômago! Ou seja, o problema não está só na sua amiga, entendeu?
Até porque é o lance da ressonância, né? É os espelhos. Então, assim, o que que chega em você, né? A pessoa que chega em você, que vem com uma conversa, o que que daquilo? Por que que ela vem procurar você e não a mim, né? É. Qual é a diferença? Por que a gente se conecta nessas questões de tipo, olha, aqui eu já caminhei. É muito interessante. Não é que a gente nicha, sabe assim, a gente vai, só vou falar com fulano de tal que tem esse e aquele outro aspecto. Não, né? O universo, nessa imensa sabedoria dele, ele vai tramando, vai traçando, né? Trazendo essas ressonâncias e vai ficando mais leve. Então, assim, um processo, ele nunca é de uma pessoa só, né? É no mínimo duas. Pois É é, muito e o legal. Ho Oponopono traz isso, né? Se chegou até você porque isso está em É você. E você você. precisa Uhum. limpar isso em você, né? E aí você faz o Ho Oponopono não para o outro, para você. Quando você limpa em você, o outro que trouxe aquilo até você, ele também recebe essa limpeza. Não é impressionante? É. É. Precisa responder, não é? Então, ó, distanciar-se da sua amiga e dessa conversa não mudará suas crenças. Caramba, hein? É necessário que você comece exatamente onde está, no meio dessa crença, a mover-se gradualmente, construir uma ponte, a grosso modo falando, para uma crença que deseja em maior harmonia com seu desejo de bem-estar. Será de bom auxílio, quando você sentir uma emoção negativa, parar e tomar conhecimento do que você estava pensando quando a emoção negativa veio à tona. Olha só, aqui no meu ponto de vista ele já contradiz o que ele falou antes, né? Porque antes ele falou o seguinte: quando você tem uma emoção negativa, simplesmente muda o pensamento. Não, mentira, olha só, não foi isso que ele falou antes, não. Ele falou que quando você tem um pensamento negativo, só muda o pensamento. Aqui ele está falando da emoção, tá? Então não tem contradição, não. Então, quando você tem uma emoção negativa, então presta atenção nisso, emoção negativa, para e pensa e percebe qual o pensamento que deu gatilho àquela emoção. Foi isso que ele falou. Por quê? Porque ali você pode descobrir uma crença negativa sobre um assunto que está te impedindo de criar mais na sua vida. Quando você sente a emoção negativa, ela está sempre dizendo a você que qualquer coisa na qual você está pensando é importante e que você está pensando o oposto do que você realmente deseja. Nossa, gente, isso é demais. Isso é muito grande. Você percebe que isso, Cristina, é como se complementasse muitas coisas que a gente já leu. São informações novas para a gente, né? Pelo menos nessas últimas páginas. Assim, questões como no que eu estava pensando quando essa emoção negativa veio à tona e o que é isso que eu não quero em relação a isso? Desculpa, gente, são duas perguntas. No que eu estava pensando quando essa emoção negativa veio à tona? E a outra é: o que é isso que eu não quero em relação a isso? Então, o que que eu não quero com relação a esse assunto que está me gerando essa emoção negativa? Então, a sua amiga veio com o assunto da doença, por exemplo, e aquilo te gerou um mal-estar, uma sensação ruim, uma emoção ruim. E aí você pode fazer essa pergunta, ó: o que eu não quero com relação à doença? O que eu não quero com relação à doença? O que que tem aqui dentro de mim que está me gerando esse mal-estar? Que crenças você ainda carrega com relação a esse assunto que gera um mal-estar, ou seja, te mostra que você está criando uma coisa ruim para você? Hum? Essas perguntas o ajudarão a perceber que você está, nesse momento, focado na direção oposta ao que você realmente quer atrair para a sua experiência. Por exemplo,
No que eu estava pensando quando essa emoção negativa apareceu? Eu estava pensando sobre ficar gripado nessa época e estava me lembrando sobre como fiquei doente no ano passado com a gripe. Não apenas faltei ao trabalho e outras coisas que eu queria fazer, mas senti um miserável por muitos dias. O que quero? Quero permanecer saudável esse ano. Mas simplesmente dizer quero permanecer saudável esse ano, normalmente não é o suficiente sob essas condições, porque a memória de ter uma gripe e, consequentemente, sua crença sobre a probabilidade de pegar uma gripe são muito mais fortes do que o seu desejo de ficar bem. Quantas pessoas, gente, eu vou fazer uma pergunta, né? Porque estão falando aí que o Covid está voltando, né? Quantas pessoas estão lembrando que o ano passado, nessa época, estava com Covid? Né? E aí, isso traz à tona isso de novo. E fica ali repetindo o disco furado, como diz a Cristina. Mas simplesmente dizer quero permanecer saudável esse ano, tá, não é. Isso aqui eu já li, né? Tá. Teríamos que cercar essa crença dessa forma. Esse é usualmente a época do ano que eu fico gripado. Não quero ficar gripado esse ano. Espero que eu não fique gripado esse ano. Parece que todo mundo fica gripado. Isso pode ser um exagero. Nem todo mundo fica gripado. Na verdade, há muitas épocas de gripe em que eu não pego gripe. Eu não fico gripado sempre. É possível que essa época de gripe chegue e vá embora sem me tocar. Gosto da ideia de estar saudável. Essas experiências do passado vinham antes que eu percebesse que posso controlar minha experiência. Agora eu entendo o poder de meus próprios pensamentos e as coisas mudaram. As coisas mudaram. Agora que eu entendo o poder da lei da atração, as coisas mudaram. Não é necessário que eu fique gripado esse ano. É possível para mim direcionar meus pensamentos em direção às coisas que eu quero experienciar. Gosto da ideia de guiar minha vida para as coisas que eu quero experienciar. Então, percebe? É uma lógica. Você vai colocando as coisas de uma forma que você vai educando a sua mente. Você vai. A gente na reprogramação mental, no coach, a gente faz muito isso, né? A gente faz perguntas para fazer a pessoa pensar por si mesma. E aqui é como se você estivesse fazendo a sua mente pensar por ela mesma. Ou seja, reprogramando uma crença. Reprogramando uma crença. Então, por exemplo, eu usei muito essa técnica comigo com relação ao que eu contei para vocês umas 2 aulas atrás, de uma crença limitantíssima que eu tinha, de que rico atrai ladrões e assaltantes. Então, eu comecei assim, né? Só os ricos são assaltados? Não. Você conhece alguma pessoa pobre que já foi assaltada? Muitas. Muitas. Então, você começa a perceber. E aí, aonde está a maior insegurança? Quem sofre mais insegurança? São os ricos ou são os pobres? Você começa a perceber coisas que na sua inconsciência estavam ocultas de você, que é a realidade. Pessoas que têm dinheiro, elas têm como se resguardar muito mais. Elas não andam de ônibus, tem muito assalto em ônibus. Elas não andam de metrô, né? E elas não andam à toa, sozinhas por aí, em lugares perigosos, a não ser que elas queiram se colocar em risco, mas elas não precisam. Elas podem andar por lugares que têm segurança. Então, e já os pobres não têm essa opção, eles têm que ir, porque normalmente os lugares onde as pessoas mais pobres vivem são muito inseguras. Então, olha quanta mentira eu estava contando para mim mesma para me manter longe do dinheiro. Caramba, gente, isso é muita patetice. É nível hard, entendeu?
Então, você começa a fazer perguntas para si mesmo, para botar a sua mente para ela mesma reprogramar suas crenças limitantes. Agora, você cercou a crença. Se o pensamento negativo retornar e pode continuar vindo por um pouco mais de tempo, simplesmente guie os seus pensamentos mais deliberadamente, ou seja, intencionalmente, e finalmente ele não poderá mais. Ele não poderá mais vir. Por quê? Porque você já destruiu os acessos, sabe? Quando você destrói as ruas por onde ele pode passar, não tem mais caminho para ele chegar. Vamos lá. Meus pensamentos. Você quer falar? Abre o seu microfone. Não, só ia trazer assim, né? Tipo, contribuição. Se você, o que você Vai? acha da gente ficar por aqui? Tá. Até para que essa técnica fique assim, sabe, reverberando ainda na cabeça das pessoas. Volta e assiste de novo esse trecho em que ela traz todos os questionamentos. E se você já identificou alguma crença tua aí, sabe assim, daquela encardida que está lá no fundo, faz essas perguntas. Troca aqui onde está a situação gripado, coloca a situação que te aperta os botões, vê como que fica para você. Eu acho que é válido. Verdade. Verdade, Cris, verdade. Então tá, amor. Gratidão Obrigadão, pela gente. contribuição. Gratidão a Gratidão, todos. pessoal, pela presença de todos. Um beijo para vocês. Fiquem bem. E ó, questionem tudo. Beijos. Beijo.